Com todo respeito, o que nós acordamos aqui nessa reunião. Pode ler o documento. Nós acordamos, existia um grupo muito maior, e nós acordamos exatamente isso que o Márcio falou. Que na terça-feira, 7 da noite, os vereadores receberão os membros da comissão que foi definida. Esse foi o acordo definido. Aí, olha só. Aí a paciência. Isso foi falado e vai ser cumprido na terça-feira, 7 horas. Foi isso que nós combinamos. Está combinado. Nós não combinamos aqui, nós combinamos isso aqui já. Não, quando vocês entraram ali, não foi isso que foi combinado. Com quem? Meia dúzia de gente. Com quem que combinou? Comigo. Mas quem que combinou? Eu combinei o quê? De ligar para o secretário de Cultura, de ligar para o Frame. Ligar? Sim. Não, comigo não tinha gente perto de mim. E outra coisa, o senhor autorizou a 5 representantes irem lá, fecharam a porta na cara dos 5 representantes. Olha só, o que foi combinado foi o que foi deliberado com a presença de todos aqui. 9 horas da manhã, nós estávamos discutindo a questão do orçamento, entendeu? Acontece que já falaram de 5 representantes da lista foi feita. Então, a operação que o pessoal tem, que vai ser o pessoal que vai acompanhar. No meu entender, esses 5 representantes não são representantes. Terça-feira, 7 horas. Vocês não entenderam nada ainda, vão ficar aí, Érico. Disseram que era para nós 5 entrar. Que nós faremos uma reunião. Não, gente, olha só, tem que ter honestidade nas coisas. Nós estávamos todos juntos aqui. Quem disse que a comissão era para entrar? Nós fomos para uma reunião de vereadores, eu pelo menos fui convidado para uma reunião de vereadores para discutir o orçamento. A gente tem uma reunião amanhã, às 9 horas da manhã. Brincadeira. Ó, aí, ó. Calma aí. Peraí. Vocês gravaram tudo, vocês filmaram tudo. Você está dizendo que não foi dito isso? Nós vamos ligar para o secretário do Ministério. A foto foi realmente batida na cara da Ana. Eu vou ligar para o secretário do momento algum, eu disse isso. Só lê o documento, pelo amor de Deus, só lê o documento. Com respeito. Seria difícil, hein? Olha só, Vocês têm que entender o seguinte, tem 500 remédios para isso. E a gente vai usar os remédios, acabou. A questão do respeito, você tocou, acho que é um ponto fundamental. Quantas horas nós estamos aqui ouvindo atentamente e cumprindo aquilo que foi combinado? Estivemos aqui com a presença de mais de 40... E se recolher para discutir a LPO. Posso falar aqui? Né? Olha só, tem que entender Olha só, também gente, que a cidade não é só isso, gente. Nós temos um orçamento importante, olha só. Amanhã das votações mais importantes do município. Determina a diretriz do orçamento. Eu fui presidente de uma comissão ano passado, e se hoje tem problemas orçamentários na cidade, é porque não tem participação. Hoje nós temos um laje que está sem receber o recurso, porque foi decidido uma coisa no legislativo, mas não teve o quê? Um acompanhamento ideal para que as coisas acontecessem. Amanhã, por exemplo, eu fui convidado para estar na LERJ. Eu vou estar na Comissão de Educação da LERJ discutindo a questão da corrupção que existiu com dinheiro. Curiosamente, é de manhã. Eu tenho que tomar até do orçamento, eu como presidente no ano passado, eu tinha que passar orientações e dados e visões. É natural, tudo bem, a Câmara foi lá, fechou a situação, que terça-feira o presidente falou, vamos passar os ofícios e ponto foi decidido com a comunidade. Agora, dizer que a gente não tem outros atos importantes de discussão para a cidade, é a gente minimizar muito a discussão. Isso não pode chegar agora e dizer que não está conversando sobre orçamento. Isso é uma coisa séria. O orçamento, Marcelo, foi muito importante na fala dele aqui, porque uma cidade, tudo passa por planejamento e orçamento. Então o orçamento tem sua importância. Então, pelo amor de Deus, eu só peço que não minimize um papel das questões funcionárias legislativas. Eu dou razão a vocês e não Vocês têm toda a razão. Nós estamos fazendo. Agora, isso não põe. De crédito para a gente, para a gente confirmar isso que nós vamos fazer. Outra palavra de crédito? Não, mas nós estamos cumprindo. De crédito, nem meu celular que recarrega. Olha, Olha, eu vou falar uma coisa que você afirmou ali taxativamente. Os 11 vereadores que estavam aqui na quarta-feira assumiram o compromisso de fazer a sessão fora daqui. Nós falamos a nossa opinião, nós falamos a nossa opinião. Você mesmo foi um dos que... Nós falamos, veja bem. Mas tem palavras nossas que estão sendo distorcidas. Nós falamos a nossa Isso é um opinião, problema. mas tínhamos Porque a comunicação tem que ter clareza. E a presidência. O coronel, quando você falou que o coronel orientou não acontecer aqui, você voltou novamente a afirmar o contrário.
coronel afirmou taxativamente para Não, eu vocês falei que o coronel que na opinião... não aceitou Não. fazer no batalhão Não, também. na opinião dele, na opinião do coronel, na opinião do coronel, salvo ouvindo as autoridades superiores a ele para ver se o batalhão seria o local correto, Que ele orientava o melhor local aqui, a Casa do Povo. Como ele disse que a parte... senhora depois corrigiu. Sim, Mas o coronel não é o povo. Ele deu uma opinião. Nós não concordamos. Como ele deu... Só Só um minutinho. Deixa eu só acertar uma coisa. Foca no Vocês documento. pediram a reunião, nós viemos que é para só cá, uma- trouxemos, porque da mesma forma que nós temos autoridade, nós sentamos lá atrás, um dia depois da reunião de vocês, os 21, você viu que eu fiquei em silêncio, eu fiquei... Não, esse documento não é daqui. Eu pedi para E uma coisa, nós de acordo. Só concluir. É difícil, eu só dividindo Gente, deixa eu só concluir aqui. Deixa. Conversando lá, estava os 21 vereadores quando chegou o documento, foi lido. Deixa eu só Deixa ele concluir. do que eu estava presente na reunião da quinta-feira passada, que nós chegamos hoje aqui, nós já evoluímos muito. Cumprimos, não, podemos evoluir mais, bem mais. Evoluímos sim. Veja bem, assim como vocês ali fizeram uma propositura, o que nós queremos? A maioria levantou a mão e decidiu. As autoridades da gente, quando a gente senta e ouvindo aquela proposta de vocês e viemos hoje conversar com vocês, foi também respeitando uma maioria dentro da nossa, dos 21. Tanto é que hoje era para todo mundo ficar em silêncio, deixar só o presidente falar. Não aconteceu essa situação. Eu fiquei em silêncio o tempo todo, não falei. Estou falando agora. Eu acredito que a gente, por mais desacreditado, dou minha mão palmatória, por mais desacreditado que o político esteja nesse momento, dá um voto de credibilidade para a gente. Vamos vir na terça-feira, Dá um voto de credibilidade e vir pra Olha só, gente, quando nós fizemos nossa votação, ninguém quis dar o voto de credibilidade. Seria muito, me perdão a palavra, infantil da parte de vocês dizer que a nossa palavra tem que valer e não querer assinar um documento que está dizendo exatamente o que os senhores disseram. Se os senhores disseram e pretendem cumprir, assinem com toda tranquilidade. Na semana passada, quando eu digo que a gente não progrediu, foi pelo seguinte: na semana passada nós fechamos a reunião da seguinte forma: os 11 vereadores nos passaram, tanto que eu fiz um elogio a vocês no Face e fiz um desagravo aos que fugiram daqui, inclusive ao presidente. Você tem que saber Não, sim. se não fugimos. É o seguinte. Não, deixa eu só terminar. Mas eu vou te falar. Fiz o desagravo, botei os 3 que não estavam lá ausentes. Vocês nos passaram a sensação e falaram a seguinte coisa: nós apoiamos vocês, não podemos deliberar sem a presença do presidente. Nós vamos levar isso, mas estamos apoiando o senhor, então foi mais enfático. Hoje a nossa decepção foi que quando nós perguntamos se os vereadores estavam a favor, aqueles que nos disseram que estavam, levantou a mão dizendo não estavam. Mudaram de opinião. E aí vocês fizeram a seguinte proposta: que nós trouxéssemos todos os grupos para mostrar o consenso do pedido. Nós trouxemos todos os grupos, associação de moradores, imprensa, grupos constituídos, ONGs, nós conseguimos mobilizar, aliás, mobilizamos também Ministério Público, OAB, eles estão do nosso lado, estão nos orientando também, porque podemos ficar na Câmara, pode. Então, quer dizer, nós estamos fazendo as coisas da melhor forma possível. Só que nós combinamos também que vocês se reuniriam com o que não está e nos trariam uma resposta hoje, o que não aconteceu. Jogou para a semana que vem, que vai jogar para outra semana. Nós estamos brincando para ver quem cansa mais rápido. Só complementando, naquilo que a senhora está falando, na hora que sentou os 21, teve pessoas que mudou de opinião e votou para ter aqui. Sim. Aí nós trouxemos a Concordo. proposta dessa situação. Sim. Só que as coisas têm que ser um pouco mais abertas, porque nós não estamos conseguindo de vocês. A gente conversa muito, nós estamos batendo na mesma tecla há 20 dias. Nós não mudamos de opinião, nós não mudamos de interesse, nós não acrescentamos mais nada. A gente só pede a Assembleia Pública, só isso. Porque a gente sabe que tem pessoas que precisam falar,
O que está acontecendo lá em Duas Pedras é um absurdo, a gente não vê vereador lá ajudando. Opa, não vejo. Eu falei. Vai devagar, né? Cuidado. Essa Não, aí generalização. vocês não precisam ter cuidado. Você fala, não, mas eu estou. Não. Peraí, mas Sim, aí eu acho que é pode papel. tirar. Olha só, isso é A gente injusto. esteve lá, não Tá, sei então generalizar. Você não é Tira essa palavra. Porque não é Tira essa palavra. onipresenente. Tem onipresença. Até porque, Tá. Tira a olha só, os palavra. vereadores andam por toda a cidade e têm poderes limitados. Sim, eu concordo com o senhor. Porque Não, cobra-se do concordo. vereador. Isso inclusive deseduca, né? Tem uma juventude aqui que precisa ser educada para a política. Aí Desculpa, deseduca gente, pra eu falei política. demais, O não é? vereador não faz obra. Não estou dizendo que é de obra. Não Deixa eu falei só de te dizer, obra. o Falei de vereador pode apoio. amanhã aqui discutir orçamento. Agora, se esse grupo estiver discutindo orçamento com a gente, ajuda a mudar uma realidade política no município. E a gente clama isso todos os anos e é um deserto isso aqui. Nas votações importantes da cidade. Vocês estão convidados amanhã. A que horas vai ser? Focar nisso aqui, porque a gente Não, mas ela tá aqui, falou, acho que é Isso. importante. Só vou fazer uma pergunta objetiva. Quando você fez aquela audiência pública para discutir a habitação, quantas pessoas Extremamente vieram? divulgada, veio uma associação de moradores, ela foi cancelada, saiu. Podem procurar no YouTube, vão encontrar lá o desenho da audiência pública para discutir a habitação na cidade. Que é um problema que dói para todo Essa mundo. citou Pelo isso menos, na última pelo menos para os pobres dói. É Né? importante isso A também. questão habitacional. E a gente continua sem um plano habitacional. Sim. Vocês já citaram essas questões que antes vocês não viam. Nós falamos, talvez nós não tivesse tão mobilizados como estamos Deixa eu só hoje. fazer uma pergunta. Se vocês estavam, não estavam. A questão é que a mobilização popular ela tem que ser permanente. Né? Não é Tá, um vamos pra fato audiência que hoje movimentou as pessoas que o mundo vai mudar de hoje para amanhã. A gente vem construindo essa discussão de participação popular. Olha só, eu estou com o Manifesto pela Transparência. Alguém aqui conhece? Eu estou já com Pois 180 é. assinaturas. Olha só. Estou batalhando com o Pois é. senhor. Esse é o problema. Né? A gente tem legislação, as pessoas não conhecem a legislação, não se interessam Eu pela tô divulgando. legislação e cobram coisas injustas. Se nós tivermos participação nas cobranças daquilo que nos compete, perfeito. O que nos cabe fazer, nós fizemos. Essa Câmara aprovou legislação de transparência. Então nós podemos ter transparência na saúde, na educação, né? Na estrutura de governo, na própria Câmara. Então isso aqui já existe. Nós estamos com um manifesto na rua, não é porque teve uma manifestação popular, não. Nós já estamos com esse manifesto na rua faz tempo. Mas as adesões não vêm, sabe por quê? Porque eu sou político. Porque ele é político, ele é político, ele é político. É, porque tá feio. Esse é o problema. Mas essa lei aqui não é contra a sociedade, não, é em benefício dela. Então, se a gente não tiver consciência e começar a nos despir também dos preconceitos, porque o político sai da sociedade e a corrupção não está no político, está na sociedade, a gente começa a fazer uma reavaliação dos nossos papéis. Eu não ouvi ninguém falar do judiciário, eu não ouvi ninguém falar do comportamento da sociedade que tolera a corrupção. Mas nós estamos pedindo exatamente uma assembleia para a gente poder conversar. A gente já saiu do foco, gente. Tá tarde. Só fazer a pergunta assim, só queria fazer uma pergunta. Todo mundo tem o seu foco, nós não podemos ter foco. Não, você está certo, Damião. Acho que eu não tô. Acho que a gente não está indo de encontro ao que você está falando, você está falando certíssimo. Sim, mas não tem acolhida. Não, eu concordo com você. Eu só acho assim, eu acho que é um momento novo. Eu acho que eu sou um frequentador da Câmara quando eu posso. De noite eu estou estudando, eu não tenho tido oportunidade de estar aqui. Mas eu sou um cara que acompanha, você sabe disso. Concordo com você que a ausência das pessoas nesse tempo todo tem sido uma demonstração clara da falta de cidadania, mas também por outro. Você fez isso, falou da última vez, foi corretíssimo. Isso sempre. Agora, também do outro lado, a reeducação, mas também essa credibilidade que foi perdida. Que não é na pessoa. Que é diferente também. E não está na pessoa de ninguém aqui. Agora, assim, eu só queria fazer uma pergunta. O que vocês entenderam disso que eles fizeram agora? Eu não estou entendendo é porquê da discussão. O que vocês entenderam do que eles estão falando? Eu posso dizer o que eu entendi? Pode. Vocês podem até achar que eu entendi errado. Tá bom, tá no direito de cada um. O que eu entendi é que, uma vez sugerida, né, os locais onde iam se realizar as audiências, a proposta foi acolhida. Inclusive você liderou aqui a construção de um grupo, né, de representantes, que para mim é contraditório, porque o grupo não tinha representação e passou a ter representação, não acolhia, eram todos, né, extremamente resistentes à representação e passou a ter uma representação, mas perfeito. Eu inclusive acho isso natural, até para encaminhar as discussões, que foi o que a gente falou na primeira reunião que a gente teve com vocês. Está muito diluído, tem uma dificuldade da gente organizar esse processo por conta dessa diluição de não ter a representação, não ter os grupos. Peraí, gente, deixa ele terminar de falar, calma aí. Então hoje, do que eu entendi, nós conseguimos dar 2 passos importantes. Constituiu-se
os locais onde vão ser realizadas as audiências, as sugestões de locais, Certo. que a gente vai buscar garantir, e a constituição de um grupo com uma reunião marcada na terça-feira. Essa foi o entendimento que eu tive da discussão que teve aqui. Se teve um entendimento diferente, eu quero participar desse novo entendimento, que eu não participei dele. Gente, do que ele falou que entendeu, tá certo? Olha, Do que ele falou, tá certo? Essa é a pergunta que eu tô fazendo. eu quero fazer só um... Não, eu tô perguntando. Do que ele falou, do que ele entendeu, ele tá certo no que ele falou? Tô perguntando, gente, só isso. Do que ele falou, do que ele entendeu, tá certo no que ele falou? É isso mesmo? Tá, só um complemento. Beleza, documento é outras questões. Mas do que ele falou, tá tudo certo? Só Tá. um complemento disso, que aqui a gente decidiu. Vai mais Beleza, prazo. peraí, eu tô entendendo o que você tá falando. Só quero saber, do que ele falou, tá claro que o que ele falou é isso que a gente estava falando? Tem algum desacordo? Beleza, alguém entendeu diferente ou é isso mesmo também? Só para eu entender também, é isso mesmo que o Cláudio Namão, vocês também concordam? É isso mesmo? Foi isso e essa situação que está sendo apresentada agora, para mim é uma surpresa, porque isso não foi deliberado. O papel? Beleza. Mas isso era Aí vem a posição que está sendo colocada. era o que foi, essas pessoas não estão aqui agora. Peraí, ele tá Falando dos próprios vereadores, ninguém sabia disso. Então, Marcelo, Até porque eu, por exemplo, aquilo que eu falo não tenho Desde o início da reunião. capacidade e interesse em cumprir. então, isso foi uma das coisas que você. E é uma coisa até esquisita também, olha só, parte da população está aqui, como parte de vereadores também não estão. Não houve deliberação quanto a Mas hoje, isso. por exemplo, só Aí o a presidente ia deliberação. falar. Peraí. Eric, Ele é institucional. Aí, Eric, olha só que tem que dizer o seguinte, cara, foi colocado, na frente de todos os vereadores que estavam aqui, eu cheguei atrasado, porque eu estava no conselho de classe do Colégio Estadual João Bazé, que atrasou, o conselho também pediu até para avisar aqui, cheguei atrasado. Eu cheguei na fala do Marcelo, do Roberto Monerá, foi o momento que eu cheguei ao Poder Legislativo, e fiquei acompanhando. Tanto é que eu não fiz intervenção, porque eu não poderia, porque eu estava deslocado naquele momento, até eu me colocar. Aí eu fui entender o posicionamento. O Cláudio colocou a posição, conversou com o presidente, conversou aqui, falou, vamos abrir, que foi inclusive a reivindicação, vamos decidir um lugar, vamos objetivar. Objetivou-se. Abriu-se a proposta, os lugares, tanto é que se teve uma proposta, não, vamos escolher um lugar aqui. Aí eu entrei falando que a gente não pode escolher porque tem espaços que dependem, são espaços privados, no CNPJ. Então temos que caminhar documentação para lá para poder ter uma autorização ou não. Aí a gente vai trabalhar em cima de possibilidade. Por isso que o Legislativo falou, a gente falou, escolham um lugar, escolham sugestões locais. E isso foi acordado ali. Foi colocado isso, perfeito. Depois foi o que? Deliberado. Entre as pessoas que aqui estavam, um grupo para poder representar na terça-feira. Isso foi colocado. Nós saímos assim, dessa forma. O Legislativo saiu daqui, a gente cônscio disso, fomos de reunir para tratar de questão orçamentária. Logicamente, não deixamos de chegar lá e ratificar o que foi colocado aqui. Ratificou-se, os encaminhamentos serão dados. Mas foi nesse momento. E o que aconteceu? E depois discutimos orçamento. Ficou a fala geral, ficou para o final agora. Os vereadores saíram, parte dos vereadores, grande parte. Ficamos nós, por quê? Porque eu amanhã, como disse, estarei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é uma sessão importantíssima, isso me carece, porque houve mudança em virtude da pauta que a comissão demonstrou, que é uma pauta que pode ser longa, é uma votação longa, mudou-se o horário por esse motivo, mas eu não poderia desmarcar lá, porque eu tenho um compromisso convidado pela Comissão de Educação da Alerj, eu tenho um ofício no meu gabinete. Então eu, como presidi a Comissão de Orçamento ano passado, eu falei, Marcelo e Ricardo estão fazendo parte, por favor, presidente, o Cláudio também sempre participou ativamente das audiências da comissão, a gente tinha que discutir os encaminhamentos de amanhã. Certo, daí... Então não podia ficar no vazio. Aí a gente sinceramente surpreendido, é legal estar aqui agora, a gente não pode representar agora também... Foi nesse momento que colega, os outros colegas... As pessoas ficaram perdidas, por quê? Chegaram aqui e disseram, não foi tipo decretado um fim, sabe? Isso não aconteceu, porque pra gente ia ter a continuação lá dentro. Quando nós se encontramos, nós chegamos lá dentro, ficamos lá esperando. Aí a assessora, senhora, acho, disse, eles vão conversar agora. E depois chamaria. E depois, isso, você estava lá também. E depois eles vão chamar vocês. Isso. Foi isso. Por isso, isso não teve um fim ali. A gente foi lá pra dentro porque a gente queria isso aqui, que todo mundo
estava exigindo isso, mas não teve esse filtro. Teve uma falha de comunicação. Isso. Comunicação falha. Mas A o que menina todo que mundo... Só um pouquinho. ela se manifestou. A nossa falha de documentação ratificando o documento aqui. O que todo mundo quer, gente. Tão pouco que a gente está pedindo para ir embora. E ficou esperando. Peraí, olha, isso é importante. Houve uma falha na votação em que todos, quando votou nessa situação que nós estamos falando aqui, que teriam um documento para Documento de finalização. Perfeito. Você é muito objetivo. Vou falar por mim. Se eu sou o presidente da Câmara, um documento eu só assino se eu tiver um parecer do jurídico, dizendo se eu posso assinar aquele documento. É uma questão, se eu fosse o presidente, eu agiria dessa forma. Porque qualquer documento que um presidente de um legislativo, um prefeito, qualquer poder venha assinar, ele responde legalmente por aquilo. Então ele tem que ter um parecer do Mas jurídico. isso aqui não está dizendo nada mais do que vocês já vão fazer no dia... Mas você entendeu o que eu disse. Terça-feira. Você entendeu o que eu disse. Entendi. Então, isso aqui eu não foge de nada do que já foi combinado. Exatamente o que eu ia te responder. Entendeu? Isso aqui não foge de nada. Eu só questiono que Peraí. foi liberado na maioria do plenário aqui que teríamos um documento para assinar o final. Então a gente concorda que existe. Houve o erro na falta de comunicação, houve problema na falta de comunicação. E houve um erro na plenária de terem definido esse documento como se fosse um protocolo de intenções ou qualquer coisa para que finalizasse. Porque na verdade o que aconteceu? Ficou muito centrado o quê? O local, Houve uma falha. O local ficou centrado e depois, a partir do local, ficou centrado o quê? A comissão para terça-feira, às 7 horas. Então, olha só, quando ficou claro o objetivo do procedimento desses dois temas básicos, entendeu-se o quê? Resolvido, terminou-se. Isso é que ficou claro, tacitamente, no entendimento de todos. Então, porque não houve nenhum momento durante a fala aqui, olha só, ao final, nós pedimos aos todos os vereadores que o assinem. Então, olha agora o negócio está quebrado. Gente, além do que, você não tem aqui, gente. Antes, cara, todo mundo aqui estava reunido. E quando a gente foi, a gente todo precisa mundo chover no molhado. A gente Eu precisa, vou falar, cara. eu A falo gente por precisa mim. disso. Antes mesmo do pessoal sair, de vocês entrarem, eu já tinha virado e falado, gente, mas é melhor a gente ter isso escrito. Todo mundo. Porque só filmagem, Vocês falaram entre isso não vocês, tá valendo. Mas claro, como é que a gente E eu não cheguei a falar isso falar no porque meio de vocês já tinham ido pra alguns sala. aqui, que eu escutei falando, não precisa nada. Objetivamente, se não houver entre nós, olha só, a gente não falou, gente, olha só, essa conversa só pode ser infinda aqui. Claro, chegar a precisa chegar num acordo. A gente tem a maior boa vontade, nós sentamos aqui, dialogamos na reunião anterior, ouvimos, falamos, concordamos, discordamos, isso é a dialética, é assim que se constrói o processo de participação, né? Se fosse simples, né? A gente estava, de repente, com essa Câmara lotada aqui. E é simples, é só dizer, olha, ninguém participa, aí vem todo mundo. Né? Não é simples. O que a gente está dizendo aqui é que permanece a boa vontade de continuar discutindo, independente de reunião terça, quinta, sábado, domingo. A Câmara é um espaço de diálogo, de debate, seja com todos os vereadores, seja nas comissões. Eu estou falando aqui pelo presidente porque essa questão ele já tratou na reunião anterior, do espaço democrático da Câmara. Essa questão que a gente tratou hoje aqui, ela tem, digamos assim, fé pública na medida em que ela foi tratada com uma série de atores, não foi só com um ou com dois. Isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Tem fé pública. Então, olha só, Foi uma audiência, querendo ou não, foi uma audiência. Posso concluir, por favor? Por mais que tivesse, inclusive, sido proposto fazer um documento, a gente é inclinado a concordar com o que o Marcelo está colocando, porque o presidente ele não pode, por si só, assinar um documento sem um parecer jurídico. Isso é uma questão óbvia, né? E nós não estamos autorizados a firmar pactos em nome da Câmara. O que a gente fez aqui foi na presença de todos os vereadores, com as pessoas que vieram, com as suas reivindicações, com os seus questionamentos. Isso foi firmado publicamente, inclusive com emissoras de televisão. Para mim, é novidade. Olha só, olha só. A pessoa que Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta agora. No início da nossa reunião, Depois veio isso aqui para mim é novo. Isso é novo. Ô, Érico, olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Érico. Para todo mundo. O que é que vocês precisam? O que é que vocês precisam? Se não, beleza, esquece o papel. Não, peraí, esquece o papel. Porque eu estava falando que tem fé pública, esse fato, é verdade. A gente estava no meio de outras pessoas que têm fé pública, obviamente. E a televisão. Né? Teve televisão, beleza. Tem fé pública? Tem, realmente tem. Se a gente quiser entrar se a gente quiser pegar, se alguma coisa for desacordado, aqui há um acordo, né? Tem testemunhas o suficiente para a gente entrar com alguma ação
contra o que foi dito. Isso é possível, isso é passível de intervenção jurídica, judicial. Beleza. Agora, a gente ser aqui, eles vieram, foram os únicos que realmente pararam para ouvir o que está sendo dito. Sem o papel, o que vocês precisam como uma comprovação de que o que foi dito e o que foi falado, além da fé pública, além disso tudo, o que vocês precisam que fique claro que o que foi marcado terça-feira, o que foi agendado, vai ser cumprido? Acontece, o pessoal está descrente das palavras. É isso que a gente está falando. Gente, mas aí, é o cúmulo da desculpas, é o cúmulo da desconfiança, Eric. Mas você... Pô, gente, pelo amor de Deus, olha só. Um momento que, vamos dizer assim, que a Câmara está deixando de cumprir aquilo que combinou com vocês. Qual foi o momento? Prazo. Mas Mas vamos vamos entender uma já coisa. está indo pro terceiro. Você estava aqui aquele primeiro dia que vieram ali na sexta-feira, que óbvio que vocês não quiseram subir, que a gente falou lá na rua. Eu acho que a Eu Iana... tava. Exatamente. Exatamente a partir daquele dia nós começamos a mobilizar a Câmara. Olha, gente, para a gente organizar, o que eu disse ali? Para a gente fazer uma audiência pública, nós precisamos de nos organizarmos, saber quantas pessoas. Aí, daí por diante, nós abrimos as inscrições. Até o dia que a gente estava planejando de dar resposta a vocês no dia 4, né, entre o dia 4 e dia 5, até o fim da semana, que ficou dia também estipulado. Até eu quero me justificar aqui com você o seguinte. Eu quero me justificar com você o seguinte, olha só, eu não saí aqui fugido. Não é só com ela, não, com todos. Com todos, com você, olha só. Até porque é o seguinte, ninguém comunicou que você estaria aqui numa reunião conosco. E a Câmara, como o PR deixou bem claro que nós temos... A gente conversou com você. Nós temos vários outros compromissos. Eu deixei aqui o bispo numa reunião importante da igreja aqui, mas eu tenho o vice-presidente, o Alexandre Cruz, que assumiu ali, porque eu tinha muito compromisso para resolver com o professor Pierre até amanhã. Eu poderia, mas eu também não tinha marcado, agendado exclusivamente com vocês, que estaria aqui. Então, como que eu sou? A gente entregou o ofício que seria no canal. Ofício? Qual ofício? Não. Não, se não entregar o documento e não tinha nada marcado para aquela data. Nós dissemos que iríamos fazer, dar a posição para vocês assim que nós tivéssemos as pessoas inscritas. Até o dia 4, sabe quem que estava inscrito ali? Vou falar para vocês. 3 pessoas, Silvio Poeta e mais 2. Do dia 4 que nós falamos aqui, gente, vamos abrir mais espaço, mais tempo. Aí a mesma pergunta que ele fez pro Alexandre no dia, por que você acha isso? Por que só 3? Mas, gente, aí olha só, aí a partir daí, olha só, vamos ver questão de prazo. O que foi pedido? A reunião hoje para quê? Para deliberar, para vir os grupos, para vir a pessoa para debater o quê? O espaço. Colocar o espaço, isso foi debatido? Foi. Foi deliberado conjuntamente? Foi. Houve encaminhamento? Houve. Está sendo encaminhado, já definido, decidido. Houve a dialética e houve a decisão. Não, então não é o caso da fé. Então, gente, está avançado. Terça-feira é o quê? Para avançar mais num ponto. E aí a gente vê o quê? Os espaços que podem, com os lugares, com os espaços, com os dias, aliás. Então é isso que está, gente. Não tem Eu falei isso. Acho que é fundamental esse movimento de participação. Agora, muitas coisas estão acontecendo ao longo do tempo. Amanhã nós vamos ter a votação mais importante do semestre, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi inclusive disponibilizada na internet para consulta, divulgamos amplamente. Só que as pessoas, exatamente porque só elas sabem, acabaram não apresentando sugestões. Fizemos audiências públicas. Eu sou um dos vereadores que mais realiza audiências públicas desde o primeiro mandato. Estou no terceiro mandato consecutivo. Então a gente precisa, além do evento em si, que a gente considera importante, por isso a gente está conversando, porque a sensação que eu tenho às vezes é que a gente não está nem dando atenção a vocês. E é um processo de decidir, só para terminar. É fundamental, por exemplo, vai ter audiência pública, vão ser apresentadas as demandas, os questionamentos, tem que sair com uma pauta. E essa pauta tem que ser encaixada em alguma coisa. Porque se não acontecer, ela se esvanece, se perde no tempo. Por isso que eu falei a questão do orçamento. Isso tem que estar previsto no orçamento. Quando a gente receber, a prefeitura, quando encaminhar o orçamento de 2014, tudo aquilo que tiver necessidade de ser feito, agora tem que ter receitas e as despesas previstas. Porque se você tiver uma despesa prevista e não tiver uma receita, então isso tudo, é por isso que tem que haver um envolvimento contínuo. Não é só agora. Quanto ao envolvimento contínuo, eu já fui perguntada isso hoje.
acho que pela TVC, se eu não me engano, logo depois que falaram com o Damásio, sobre a continuidade do movimento e sobre, por exemplo, ser aqui. Eu falei, para uma continuidade, tá ótimo ser aqui. Tanto ser aqui, quanto a utilização da Câmara itinerante. Mas isso depois que a gente tiver a audiência pública, que aí realmente a gente vai definir pautas e separar a área da saúde, a área de educação. E aí a gente pode fazer essa continuidade de uma maneira menor, não precisa ser tão amplo como a gente está exigindo agora, entendeu? Né? Aqui, sempre efetivamente. Não exigindo, não. Não, vocês querem. Acho que é fundamental. É importante não, é se envolver, não é só cheio, Vocês é acham que vocês consciência. não assinando isso aqui, isso vai ajudar ou vai contra? E a gente também assinando vai as pessoas diferenciar vão o quê? ver que vocês que não houve uma assinatura aqui. Vocês acham que as pessoas vão gostar de ver isso? Ou eles vão... Você está criando... Érico, olha só, está querendo criar um conflito de uma coisa, olha só. A gente tem tanto problema para tentar resolver junto. Eu coloquei a minha posição. A gente quer criar um eu problema. só assinaria se eu tivesse parecido com o procurador, mas a decisão do presidente é do presidente. Vou assinar. Vou pedir licença. Terça-feira, 7 horas, como combinado, eu vou estar aqui. Deixa eu só fazer A uma gente tem colocação aqui. problemas tão grandes para resolver na cidade. Eu queria só Que fazer a uma gente não observação aqui, pode pra ficar criando tempestades, situações que gente, já está decidido, Eric. Está olhando dentro dos meus olhos, olhou dentro dos olhos dos vereadores. Quando é que eu falei com vocês? Dentro dos olhos, não só então, mas onde que sentir confiança? Particularmente. Então, peraí. Então, se você não... Estou dando a minha opinião. Então, olha só. Então, eu não posso confiar em você também, cara. Mas é um direito seu não confiar. Então, se você não convenceu, então, pelo amor de Deus, se eu estou querendo estabelecer uma relação de aproximação, de contato, mas você vem com pedra na mão, desconfiança o tempo todo, isso é pedra na mão, quando você fala que não confia, então, meu querido, você não pode construir. E se você não confia em mim, houve quem confiasse, é quem confia. Claro, senão e, inclusive, isso vocês têm que contar com a gente. A gente não é novato, particularmente eu não sou, Márcio não é, o Cláudio não é, e nem o Marcelo. A gente já é mais de um mandato. E a gente sabe, a gente aprendeu, a gente apanhou muito para poder saber como é que as coisas caminham, o que precisa ser modificado e o que precisa ser otimizado. A participação de vocês é extremamente importante. É vista por todos nós como um momento ímpar, necessário, porque é um momento de envolvimento. Mas se a gente não souber trabalhar isso com a responsabilidade devida, a gente pode perder isso. E é isso que a gente não quer perder. Então, essa fala e esse posicionamento também de gerar uma confiabilidade. Se a gente começa uma relação na base da desconfiança, aí não começa uma relação numa base sólida. Nós já confiamos 3 vezes no senhor. Então, não, os senhores, não. Não entra, não. Onde eu descumpri com vocês? Me aponta onde eu descobri com vocês. É só ratificar Eu o que descobri. vocês já falam. O que nós falamos, estamos fazendo. Então, mas o que a gente está ratificando? Então já pensou se Jesus de Nazaré tivesse que assinar tudo o que ele falou? Pelo amor de Deus, gente. Aí é o cúmulo da desconfiança em relação ao que eu estou colocando, e os vereadores também. Teve pessoas que colocaram opiniões ali, que foram opiniões, não foram um relato fidedigno do que foi discutido, e a gente tem que tomar como verdadeiro. Então, essa relação de desconfiança, ela não acaba, né? Se a gente não puser um ponto final nisso, nós vamos passar a noite aqui discutindo quem desconfia mais do outro. E, gente, assinar isso, nós seria um ato de assumir que vocês têm desconfiança de mim, ou desconfiança de cada um aqui. Então não é isso, pelo amor de Deus, as relações são práticas, atos, e os atos vocês vão receber. Na terça-feira, os senhores se comprometeram aqui, às 19 horas, de apresentar qual o local definido dos locais sugeridos que acontecerá audiência pública. Sim, mas o local sugerido não existia. Tá, não, mas agora você já sabe o local. Agora a gente sabe. Agora já sabe. Então, na terça-feira que vem, os senhores se comprometem a dizer a audiência será no local tal. Todo mundo ouviu isso aqui, por favor? Na terça-feira, os senhores se comprometem a dizer se a audiência será no campo, a audiência será não sei onde, a audiência será... Na terça-feira, os senhores se comprometem a dizer exatamente essas palavras. A audiência será no local tal. Houver a resposta aos ofícios. Eu quero Porque saber... será encaminhado o quê? Será encaminhado o ofício às instituições. Agora eu quero saber o seguinte, se os senhores... Vai ser trazido o ofício para vocês verem. Eu não quero mais, eu não quero menos.
Na terça-feira, os senhores apresentarão um ofício para nós vermos o local que estará definido onde será a reunião. Ponto. Exatamente assim. Não, eu quero saber exatamente essa palavra. É o seguinte, quando tivermos, são 4 lugares que foram apresentados. Não, quando tivermos terça-feira, não quero saber. Quando tiver, a proposta é o quê? Terça-feira, nós tenhamos as respostas. Não, as respostas. Em havendo as respostas das instituições que serão consultadas, haverá decisão. Naquele dia, não vai haver decisão pra porque gente. Não depende de nós. Foi encaminhado aqui. Como é que eu posso determinar a resposta de uma instituição? Vamos pedir a 4 entidades que não... São 4 entidades. Não depende das Vamos pedir para eles. E vamos pedir três pedidos a entidades que são particulares, que a gente não pode impor. Se eles responderem, lógico, agora eu não posso. Se 2 responderem, se 2 de 4 responderem, e aí vocês se uma única responder. Então, e se essa uma única foi contrária? E aí? Agora deixa eu ver. E se nenhuma responder, os senhores podem indicar um local público amplo sem ser aqui, logicamente? Não pode indicar. Gente, vocês já A gente não tem poder sobre os outros espaços, a não ser esse aqui. O único local que nós temos Poder de definir automaticamente. fora daqui, nós dependemos dos outros. Só um pouquinho. Quando os senhores vão encaminhar um ofício solicitando os locais indicados aqui? Já vai ser encaminhado imediatamente. Hoje é quarta-feira, não é? Hoje é quarta-feira. O quê? Exatamente amanhã já vai ser encaminhado. Amanhã, quinta-feira, vai ser encaminhado. Isso. Quer prazo? Quer que encaminhe agora? Você está duvidando disso? Não estou duvidando. Você vai ter o protocolo de recebimento. Não, meu sorriso não interessa. Eu posso rir para chorar. Não interessa o seguinte, só um pouquinho, gente. Vamos tentar baixar a poeira e colocar as peças no tabuleiro exatamente nos lugares. Amanhã, os vereadores se comprometeram, ok? Todo mundo ouviu. Que vão enviar ofício, ok? Para os 4 lugares. Certo ou errado? Tá certo. Certo, tá. Então amanhã à noite a gente quer esse negócio na internet pra ver. Serve? Protocolar. O pessoal vai estar, o pessoal que vai for na comissão tem vai um jeito de botar. Gente, Você pode vir aqui amanhã pegar a cópia do ofício. Tudo bem. Olha só. Amanhã ele vem aqui pegar a cópia. Quem se compromete a entregar a cópia para esse cidadão? Procura a presidência. Presidente. Tá, olha só um pouquinho. O presidente Damásio se comprometeu a entregar a cópia dos ofícios, dos 4 ofícios, ao nosso amigo Felipe Moraes. Tá certo? Estamos aqui. Colocamos uma pedra no tabuleiro, bem boa. Posso tá? rapidinho? Tá. O pessoal que ficou na comissão vai poder estar junto na entrega dos ofícios ou na redação dos ofícios? Se vai entregar um ofício para vocês, qual a necessidade de complexar um processo de entrega e esperar chegar para reunir, para levar? É burocratizar, gente. O legislativo vai entregar e pronto. Só um pouquinho. Gente, olha só. Vamos tentar colocar as tábuas de novo no tabuleiro. Vamos lá. Amanhã, à tarde, que horas mais ou menos? O horário, por favor. Tem que ser no final do dia, porque a gente não pode 18 horas. Que vai entregar 18 horas, imediatamente de manhã, porque tem expediente. Não, de manhã não. Olha só, gente, presta atenção. Eu sei, mas precisamos colocar as tábuas no tabuleiro. Postar uma matéria importante amanhã. Amanhã tem uma votação na Câmara, importante. Ela vai começar de manhã exatamente porque a gente não tem noção do tempo do alongamento dessa sessão. Então o que a gente está dizendo é que vai entregar as cópias dos ofícios amanhã. Se tiver dificuldade, pega por telefone, liga, vem aqui, marca o horário. Como é que a gente vai dizer para vocês se a gente não sabe nem a hora que vai sair daqui? Tá, mas Até que horas tem que dar um horário. Nós precisamos de colocar as coisas claras. Para que a gente possa dar passo, gente. Nós precisamos colocar as coisas claras. Só um pouquinho. Precisamos colocar as coisas claras para que a gente possa dar passos de confiança, ok? À medida que um vai confirmando os passos do outro, nós vamos começar a caminhar juntos. Para que nós caminhemos juntos, vocês precisam definir um horário mais ou menos que o nosso amigo Felipe vai poder pegar com o senhor Damásio a cópia dos 4 ofícios protocolados, ok? 18 horas, dá mais 30 minutos, 18 horas, ok. Nas 18 horas ele já está indo embora. Não está indo embora não. Que acaba o expediente funcional fecha. Quer ficar aqui a hora que a gente sai? Pergunta à guarda os horários que a gente sai aqui.
Não, mas Os agora horários que a gente sai A daqui. maioria, a gente você não não é obrigado trabalha. a aceitar Porque tem sessão terça e receber ninguém. Hoje é meia-noite nós estamos aqui, ó. Amanhã, 9 horas da manhã, enquanto tem que estar dando abertura à sessão aqui para botar uma matéria importantíssima do nosso município, que vai direcionar tudo que vai acontecer no Desculpa se eu orçamento do ano expressei que errado, vem. que falar que vocês estavam indo embora, porque já acabou o seu expediente, você não é obrigado a receber ele. Não é Só está isso, não. explicando que o expediente da casa termina às 18 horas. Não significa que não possa combinar às 6h30. 6h30. Que não possa combinar às 10h30. Vocês têm como colocar na internet? 18, para não 5h30 chegar a gente entrega aqui os ofícios protocolares. Tem como você colocar esse documento na internet para que a gente possa acessar de alguma forma? Ele vai receber a cópia. A Câmara não tem. Não tem como colocar. Ele vai receber, ele coloca. Tá bom, tranquilo. A Câmara não tem um site para poder... Não, Tem Tanto é site. que a audiência pública olha só, calma, vamos se acalmar, todo mundo. Vamos tentar ficar calmo. A proposta é para a gente poder dar um passo para frente. Vamos lá, Você gente. colocou de forma racional. Racional. Já foi respondido de forma racional. Sim. Se já vai entregar amanhã, por que tem que botar na internet se a gente não tem essa ferramenta de colocar cópia de ofício e internet? Felipe, você tem como digitalizar? Você pode, você vai receber, pode. Você tem como Porque está dizendo digitalizar? que você vai entregar cópia escanear e passar na física. internet. Na hora que você chegar, põe, Felipe, publica lá. Só um pouquinho. por e-mail. O Felipe vai Pode escanear e mandar por digitalizar. e-mail, não tem problema. Não, prefiro vir aqui pegar e eu mesmo. Isso, ele vai escanear e colocar. O que eu tô Bom, dizendo é que não tem agora só um como pouquinho. colocar na- Mais uma na coisa. Câmara. Mais uma coisa. Basta para todo mundo que amanhã eles tenham encaminhado e terça-feira a gente com essa resposta. Um dos 4 vai ter que responder, pelo amor de Deus. Né? É o suficiente pra gente esperar terça-feira, gente? Sim? Sim? Então,